Olá, meus amigos, bom dia. Vergonha. Vergonha é o sentimento que eu estou sentindo hoje, depois de ter ouvido a notícia sobre a reunião dos médicos na última segunda-feira, com o presidente, para apoiar e divulgar o uso da cloroquina. Vergonha por ser médico também. E vergonha por ver que esses médicos, infelizmente, rasgaram o código de ética médica em nome de uma ideologia política. Mas será que realmente a cloroquina não tem nenhuma ação contra o coronavírus? Por que existe tanta discussão em relação a isso? Bom, eu vim trazer um pouquinho para vocês aqui daquilo que a gente entende como ciência e de como isso se encaixa em relação a essa questão do coronavírus. Quando decidimos fazer um trabalho científico para pesquisar a eficácia de um determinado remédio em relação a uma determinada doença, a primeira coisa que precisamos fazer é uma pesquisa para tentar entender o mecanismo bioquímico pelo qual ocorre essa ação. Então, usando como exemplo a cloroquina e o coronavírus, o que a gente pode perceber é que para se fazer um estudo de cloroquina em relação à eficácia com o coronavírus, é preciso que hajam evidências de que a molécula da cloroquina, ou seja, a estrutura molecular do remédio, tem realmente uma ação antiviral. E por que um remédio que foi criado para ser utilizado para malária e que hoje também é utilizado em doenças reumáticas, teria alguma ação contra um vírus? A malária é uma doença causada por um protozoário. Um protozoário é um bicho tão grande que, se você comparar o tamanho dele com o tamanho do vírus, seria quase como comparar uma serra, uma cadeia de montanhas, com um formigueiro. Por que um remédio, então, que foi criado para tratar um bicho que tem o tamanho de uma serra, teria alguma ação contra um pequeno vírus, um pequeno formigueiro? Esse remédio tem ação contra algum outro vírus? Não, nenhum. E por que ele foi testado, então, para o coronavírus, se na própria estrutura dele, quer dizer, no próprio mecanismo de ação e na lógica de funcionamento dele, ele não tem nenhuma ação contra o vírus? Na verdade, o que aconteceu no início da pandemia é que as pessoas estavam completamente desesperadas, estavam testando qualquer coisa que fosse possível no intuito de achar algo que pudesse trazer alguma luz. Infelizmente, foi testado todo tipo de medicamento. E a cloroquina foi um deles. E resultados preliminares, mas não confiáveis, haviam indicado que poderia haver alguma ação, ainda que, como eu já falei antes, seja um remédio que não tem, do ponto de vista bioquímico, nenhuma ação antiviral. Porém, esses trabalhos depois foram feitos trabalhos novos, trabalhos mais bem desenhados e que acabaram provando que realmente não há ação da cloroquina contra o coronavírus, mas pelo contrário, ela pode inclusive ser prejudicial à saúde. E, infelizmente, o governo, numa jogada política e também para acabar empurrando o estoque de cloroquina que eles têm dentro dos seus depósitos, inventaram toda uma série de mentiras, e isso vem sido muito bem estruturado pela rede de fake news, que nós sabemos que existe, é uma realidade, né? Para promover a ação desse remédio que realmente não tem e nem teria por que ter nenhuma ação contra a cloroquina, como se fosse a salvação do Brasil. E eu queria trazer para vocês, na verdade, a bula, né? Eu peguei isso aqui impresso, eu peguei no site do governo federal, tá? Não sei se dá para ver bem aí, mas é a bula da cloroquina. Isso aqui não é nenhum documento do governo comunista chinês, secreto, não. Isso aqui é a bula da cloroquina, que está disponível no site oficial do governo federal. Eu quero mostrar para vocês, na verdade, deixa eu passar aqui um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês, na verdade, os efeitos colaterais da cloroquina, para vocês verem que ela não é tão linda assim quanto as doutoras, né, que estavam na segunda-feira lá disseram. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Ah, encontrei aqui. Bom, os efeitos colaterais da cloroquina são divididos de acordo com o sistema
que eles acometem e de acordo com o fato de serem comuns ou incomuns. Um efeito considerado comum, ele acontece em pelo menos 10% das pessoas que tomam o remédio, então é uma incidência bastante alta. Um efeito considerado incomum ou pouco comum, ele acontece de 1 a 10%. E já os efeitos incomuns acontecem em menos de 1%. Então, no sistema nervoso central, nós temos aqui como efeitos mais comuns transtornos da acomodação visual, visão turva, cefaleia, fadiga, nervosismo, ansiedade e apatia. Como efeitos raros, irritabilidade, agitação, agressividade, confusão, alteração da personalidade, depressão e estimulação psíquica, neurite periférica, neuromiopatia. Do aparelho cardiovascular, alterações raras como alterações do eletrocardiograma com inversão da onda T e alagamento do complexo QRS, bloqueio atrioventricular, além de cardiomiopatia, que é uma doença do músculo cardíaco. Efeitos no aparelho digestivo, muito comuns, extremamente comuns, irritação gastrointestinal, náuseas, vômitos e estomatite, que é uma inflamação, são as bolinhas que aparecem aqui na nossa boca. Raras, insuficiência hepática fulminante, que pode levar à morte. Alterações hematológicas do sangue, raras, neutropenia, agranulocitose, anemia aplástica, que é quando ocorre a parada da produção das hemácias e outros, né, componentes do sangue, trombocitopenia e alterações renais raras, insuficiência renal em pacientes com deficiência associado com outras doenças. Alterações dermatológicas, alterações muito comuns, prurido, coloração azul escura da boca, pele e unhas, branqueamento dos cabelos, queda de cabelos e exantema cutâneo. Em outros sistemas, muito comuns, opacidade da córnea, ataque agudo de porfiria e psoríase em pessoas suscetíveis, além de outras alterações raras, como ototoxicidade, que seria a perda da audição, e fraqueza muscular. Bom, como eu já disse para vocês, esse documento não é do governo comunista chinês, tá? Tá no site do governo federal e é a bula oficial da cloroquina. Meus amigos, não tomem cloroquina. Não tomem. Não deixem se contaminar por uma ideologia política. Esses médicos que estão aí falando tanta bobagem, eles um dia terão que responder. Se não responderem para o Código de Ética Médica brasileiro, porque deveriam, vão ter que responder para algum código de ética. É isso que eu tinha para dizer para vocês e, por favor, não tomem cloroquina. Todos nós queremos um remédio para o coronavírus, é o que eu mais quero como médico, mas enganar as pessoas e piorar a saúde delas apenas por dinheiro não dá.